castelo forte é o nosso Deus. Profeta Amós. Capítulo 9, do verso 11 ao verso 15. E depois nós estaremos lendo lá no livro de Atos, capítulo 15, apenas os versos 17 e o verso 18. Hoje eu excedi no gelado, então a minha voz está horrível. Eu tentei aqui. Se alguém tiver cataflã em gotas na bolsa, eu sei que as irmãs às vezes têm, pode passar para o pastor, que é um remedinho para mim aqui, tá bom? Tentei ver com a dona Silene, mas ela não tem. Então, se alguém tiver por aí, pode passar. Então, os dois textos, o outro é Atos, capítulo de número 15, verso 17 e verso 18. Deixa eu abrir aqui para a gente ler juntos esses dois textos da palavra de Deus. Atos 15, 17 e o verso 18. Tá? Vou ler o texto de Amós 9, 11 até o verso de número 14, digo. E depois eu vou estar lendo com a igreja os versos, o capítulo 15 de Atos, verso 17 e o verso 18. Amós. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, o que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes se destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor. Até o verso 15. Agora, Atos, capítulo 15. Esse texto, a igreja pode ler comigo, verso de número 17. Aliás, verso 16, 17 e 18, irmãos. 16 a 18. Leiamos. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas deste século. Até aí. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos, ó Deus, a Tua bênção para que possamos compartilhar a Tua palavra com fidelidade, com zelo e, sobretudo, ó Deus, que a essência desta palavra chegue aos nossos corações e nos traga a consciência de como estamos na Tua presença. Ó Deus, assim oramos, ó Deus, que sabemos que é o Teu Santo Espírito que faz sobre nós o convencimento do pecado, da justiça, do juízo. É Teu Santo Espírito que nos traz a comunhão com o Senhor e restaura as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto desta noite e a palavra desta noite tem a ver com a restauração. Restauração. Como falar de restauração dentro do livro de Atos, que é o texto que nós lemos? Inicialmente, quando a gente pensa em doença, evidentemente a gente pensa em dor. E o conceito que se tem de saúde é a ausência de dor. Quando não temos nenhum tipo de dor, parece-me que dá-se a ideia de que o corpo está funcionando na sua normalidade.
Porém, quando a dor está presente, aí já vem algum tipo de disfunção, se do ponto de vista físico, osso, parte muscular, visceral, aspectos dos nervos, estômago, circulatório, enfim. Mas saúde, irmãos, é ausência de dor. É fato que, em alguns casos, a gente sabe, né, e essa semana até tive uma informação de um irmão muito precioso, engenheiro, mora em Salvador, contemporâneo meu de mocidade, engenheiro da Petrobras, foi acometido de um câncer. Do nada apareceu, e já apareceu com uma agressividade muito grande. É fato, então, que algumas patologias, embora não haja uma presença de dor aparente, mas essas patologias elas são atípicas. Mas saúde é ausência de dor. E a gente só dá valor para quando a gente tem saúde, quando a gente sente dor. Mas a gente não dá valor para a saúde quando a gente está com saúde. Às vezes a gente excede nesse aspecto. Parece-me que Deus quer mostrar que Ele é um Deus que quer sempre trazer uma palavra de restauração ao seu povo, à sua igreja. E se a gente olhar a partir do Salmo de número 126, que fala de restauração, quando nós lemos aqui Lamentações capítulo 5, mas o capítulo 3 fala de restauração, e o 5 encerra quando diz, converte-nos a ti, como quem diz, Israel está dizendo, Senhor, restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte. Portanto, quando nós olhamos para a restauração, olhamos para um tempo em que Deus está tirando a dor, tirando o sofrimento, tirando a angústia, tirando aquilo que incomoda, porque dor incomoda, não é verdade? A dor incomoda. Ele está tirando, né, com a sua mão poderosa, mão forte, também delicada, removendo as nossas dores. O livro de Amós, irmãos, ele é um livro que é interessante porque Amós ele é um boieiro ou um boiadeiro. Né? O nome Amós significa o que leva ao fardo. O tema do livro é um tema que fala da condenação ao pecado, mas é uma profecia apontando para frente para uma restauração que Deus havia de fazer. O local em que tudo se sucede no contexto do livro de Amós é a cidade de Tecoa, que fica ao sul de Belém. Portanto, irmãos, a profecia ela é interessante. Uma vez que essa profecia foi dada naquele período do cativeiro babilônico, posterior depois também do cativeiro assírio, em que Israel estava totalmente desorganizada, em que Israel estava totalmente enfermizada. E o tempo de cativeiro foi um tempo de muito sofrimento, muito sofrimento. Então, quem se lembra das pregações que fizemos aqui sobre o livro de Jeremias, ou sobre o livro de Daniel, que falamos também de forma breve, quanto houve de sofrimento da nação de Israel, e todo o sofrimento adveio por conta do pecado sobre aquela nação. E aí Deus se levanta como aquele que, a despeito de todo o pecado da nação, está desejoso de restaurar a nação. Mas enquanto a restauração não vem, a dor está presente. E aqui, algumas coisas mostram que o povo estava sofrendo. O templo havia sido destruído em 586. E Deus havia dito, embora havia dito que ele não habitava em templo feito por mãos humanas, o templo representava um status, uma posição e uma busca, e uma presença de Deus. Embora o próprio Deus permitiu e determinou a maneira como o templo fosse construído, o fato, irmãos, é que agora, sem o templo, parece que a moral e a dignidade do povo vai lá no chão. O povo, então, estava mal. Deus repararia as brechas, o texto diz. Deus não permitiria com que aquilo ficasse daquela forma. Deus restauraria e levantaria as ruínas. Essa é a profecia que nós temos dentro do contexto do livro de Amós, apontando para frente. Deus, então, fala com o profeta que haveria de fazer isso. É interessante que Deus não coloca só uma palavra de restauração na boca de Amós.
Se você se lembra, no livro de Joel, capítulo de número 2, Deus também tem uma palavra de restauração, porque havia a presença do gafanhoto, do cortador, do migrador, do destruidor, do devorador sobre a nação, numa metáfora também, o quanto o mal estava destruindo a nação, e a nação precisava de restauração. E essa restauração, irmãos, ela tem um cunho profético, porque ele diz que estaria derramando sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos e servas, o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é que restaura. Ele que faz a obra gloriosa que exalta o próprio Deus. Então, o discurso de restauração não era só de Amós. Ele está presente na Bíblia toda. Se você olhar os Salmos 80, nós lemos aqui os Salmos 84, Salmos 80, ele fala o tempo todo, citando os dias de José. Deus é um Deus que restaura. E essa restauração, irmãos, é interessante porque ela não para no contexto do Velho Testamento. O Novo Testamento, e mais precisamente o livro de Atos, é um livro vivo do cumprimento profético daquilo que Deus colocou na boca de Amós. E a gente pode perceber, por exemplo, o aspecto da restauração de Deus por meio da fala de Jesus. Quando, lá atrás, no contexto do Velho Testamento, eles estão achando que o templo era a grande segurança, Jesus, na conversa com a mulher samaritana, capítulo número 4 de João, está dizendo para aquela mulher que está achando que era naquele lugar que deveria se adorar a Deus. E Jesus é muito claro e enfático falando sobre adoração, que ele fala, olha, não é aqui e nem lá. Porque o Pai procura adoradores que o adorem, espírito e em verdade. Aqui, irmão, Jesus está restaurando uma concepção errada daquela mulher, que o local de adoração era tão somente aquele que os samaritanos tinham como lugar predileto para servir a Deus. Ele muda, ele restaura, ele conserta. Jesus quer mostrar, irmãos, que a adoração a Deus não é mais concentrada no templo, mas a adoração a Deus deve ser na premissa de espiritualidade e de verdade. Olhem também no sermão de Estevão, Atos capítulo de número 7, citando o Novo Testamento como um espaço onde Deus continua fazendo um trabalho de restauração. No capítulo 7, verso 48, Estevão vai citar algo precioso, que ele fala assim, entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta Isaías, citando Isaías. Ele fala, o céu é o trono e a terra o estrado dos seus pés. E que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Portanto, Jesus está falando de que o templo caído, o templo destruído, não era tão importante mais. Porque a adoração agora não dependia do templo. Agora, a adoração dependia de um espírito quebrantado, que se revelasse quebrantado e fosse em verdade diante de Deus. E, ao mesmo tempo, Estevão está falando aqui, irmãos, que ele está citando Isaías, que esse Deus que ele pregava e que anunciava não estava circunscrito a um espaço, a um templo, porque agora a adoração a Deus é em espírito e em verdade. Aí o texto vai citar, olha, esse Deus que nós adoramos, ele não está preso em casa feita por mãos humanas, o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. E o próprio Deus pergunta, que casa vocês vão me edificar? Que casa vai servir para me prender, para que vocês me adorem? Irmãos, aí, no livro tanto o livro de Amós, quanto o livro de Atos, Lucas faz essa citação de uma conversa que está tendo por causa da inserção dos gentios na igreja. Toda essa fala que eu estou dando aqui para vocês é para mostrar que o motivo dessa conversa aqui foi aquilo que aconteceu, e eu preguei semana passada sobre a igreja de Antioquia. Quem se lembra? Havia dois polos, Jerusalém de um lado e Antioquia do outro.
Jerusalém foi o centro de tudo. Mas, a partir de Atos 8:1, houve dispersão, perseguição de Estevão e outros mais. O povo foi para a região da Antioquia, cerca de quase 500 quilômetros de distância. E a região de Antioquia foi o lugar que abrigou os crentes refugiados que saíram de Jerusalém. E esse espaço, Antioquia, se tornou um polo, uma igreja forte, uma igreja que estava agora num apogeu de liderança. E aí Barnabé, em busca de Saulo, encontrou Saulo e se dirigiu para Antioquia. Também foram para lá os profetas, dentre eles Ágapo. Antioquia, irmãos, se tornou um grande centro. Pensa numa igreja forte. Pensa numa igreja pujante. Antioquia. Deus está, irmãos, movendo. Deus não é um Deus que fica parado e até nem permite com que as coisas aconteçam de maneira que gerem algum tipo de idolatria. Por isso que Deus está sempre no seu movimento, fazendo a sua obra, tirando o centro de Jerusalém, agora Antioquia. E vocês se lembram que Antioquia foi o lugar que primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Tudo isso porque Barnabé, um discipulador, o apóstolo Paulo, um pregador, a palavra de Deus estava sendo pregada. E o povo assimilou, eles aprenderam aquele conteúdo, de maneira que a igreja se fortaleceu ainda mais. Aí vem um outro momento que Deus, por meio da oração da igreja, o povo está orando, jejuando, e a igreja agora entende que aquela palavra que eles haviam recebido, os judeus haviam recebido, não podia ficar tão somente com eles. E dentre 5 pessoas, Deus escolhe Barnabé e Paulo, ou Saulo, para que pudesse, então, começar a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária acontece. Portanto, quando a gente quer entender sobre teologia de missões, quer entender missões, vai entender o que está acontecendo em Antioquia. Porque Deus não está simplesmente unindo o povo ali por nada. Deus tem um propósito. Deus tem uma intenção. Tudo de Deus é intencional, ainda que nós não entendamos. E Deus, então, na sua intenção, dentre os aspectos, era o cumprimento daquilo que havia dado lá pelo profeta Amós. O que acontece aqui, irmãos, é que Barnabé e Paulo vão pregar na sinagoga, lugar onde tinha proeminentemente a presença dos judeus fazendo a leitura da Torá. Uma interpretação talvez limitada, porque a Torá ficava centrada no Velho Testamento. Agora, Paulo e Barnabé, na sinagoga, estão apresentando o evangelho como um todo. E os membros da sinagoga falam: volta aqui, porque o sermão que você está pregando, eu gosto de ouvir, nós gostamos de ouvir, volta sábado que vem. Convidaram para uma nova conferência. E Paulo e Barnabé foram. E dentre os aspectos, irmãos, havia ali o procônsul Paulo Sérgio, um homem de autoridade, de renome, e que ouve a palavra, mas havia uma oposição, porque Bar Jesus era um mágico, alguém que se incomodou, era o mesmo que alguém estivesse pregando o evangelho e viesse alguém com uma distorção de uma linha, digamos, espiritualista, falando que não é ressurreição, mas reencarnação, e o Bar Jesus queria desviar o procônsul do caminho. E Paulo enfrenta ferozmente: filho do diabo, você se opõe a Deus. Ele é firme, como nós precisamos ser firmes quando algum tipo de heresia e de contradição bíblica e doutrinária chega à nossa vida, bate à nossa porta ou está sobre a vida de alguém. Paulo é firme e vai confrontar, e vai dizer: filho do diabo, você está aqui com o propósito de desviar. Irmãos, o resultado é que o tempo que Paulo e Barnabé estão em Antioquia, que eles estão cumprindo os seus chamados, que saíram de Antioquia e foram para a região da Grécia, os gentios estão sendo alcançados. Eu perguntei aqui semana passada se tinha na igreja algum judeu. Nós não temos nenhum judeu na carne. Todos nós somos gentios. E quando esse evangelho chega aos gentios, irmãos, dá um nó na cabeça dos apóstolos, que estavam onde?
Jerusalém. Dá um nó. O evangelho não é só para nós? O evangelho não é só para nós? Dá um nó. Embora já tinha acontecido aquilo que foi descrito no capítulo 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio, mas dá um nó. E agora eles têm que sentar, têm que reunir para ver o que estava acontecendo. Irmãos, e tudo isso tinha a ver com um plano e um propósito de Deus. Quando a gente pensa na questão do tabernáculo caído, o tabernáculo caído representa o quê? Desde o pecado de Salomão, a nação de Israel havia se dividido. O povo havia sido escravizado. A arca da aliança havia sido perdida. O sacerdócio foi profanado. Como citei, em 586, o templo foi destruído. Os muros da cidade já estavam destruídos. Hoje, na escola dominical, estudamos sobre o que Neemias fez em 52 dias, porque os muros da cidade estavam destruídos. E veio a oposição de Sanbalat, Tobia e Gênese para impedir com que se restaurasse os muros, porque a proteção era uma forma de trazer dignidade para o povo. Irmãos, Deus está mostrando aqui que tudo isso que havia acontecido trouxe grande transtorno. E aí a gente lembra que do Velho Testamento para cá, se a gente pensar a partir da figura de Nabucodonosor, a partir da presença de Ciro e outros imperadores, Israel está sempre numa fragilização, como que se estivesse escorrendo pelas mãos o culto, a adoração, os valores, a fé se escorrendo pelas mãos. Nos dias de Neemias tem restauração. E você se lembra que entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, nós temos cerca de 400 anos que Deus silencia. Deus não levanta ninguém. O sacerdócio havia sido profanado. E todos os sacerdotes haviam esquecido praticamente de servir a Deus a maneira como Deus queria. E o que acontece, irmãos, é que quando Deus começa a realizar o seu plano de redenção com a vinda de Jesus, Deus não começa com as autoridades, não começa com os de nobre nascimento. Deus não começa tudo isso no templo. Você se lembra qual foi o lugar de pregação de João Batista? Deus não começou no templo, porque o templo estava caído. O templo é uma expressão, mas a dignidade do povo estava caída. A adoração esquecida, a oração, o louvor, o testemunho, o caráter, tudo havia se perdido. E o que temos aqui, irmãos, é Deus cumprindo uma das suas promessas. Portanto, o Novo Testamento, ele contempla uma nova era. Contempla o derramamento do Espírito Santo, o ensino dos apóstolos, abre a obra evangelística e missionária de alcance geométrico, 3.000, 5.000. A igreja de Antioquia, como eu disse aqui, servindo de base com Jerusalém para enviar apóstolos, os apóstolos, o ministério de Pedro focado nos judeus e o ministério de Paulo focado nos gentios. A estrutura, irmãos, que havia sido utilizada até então, que era o templo, se perdeu, porque o tabernáculo estava caído. A preocupação de Deus agora não é mais um prédio. A preocupação de Deus são as pessoas. E a partir, então, dessa consciência que a gente tem de João, capítulo 4, 24, do que Estevão vai falar que Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, nos mostra, irmãos, que a grande preocupação de Deus agora em relação à questão do tabernáculo não era mais um espaço feito com pedras todas lapidadas. Não era isso. Lamentavelmente, alguns estão desejosos que se construa ou se reconstrua o templo em Jerusalém. Quem conhece um pouquinho da história de Israel, tem uma mezuzá num espaço público feita de ouro puro, na expectativa de se reconstruir o templo. Não vai adiantar nada, irmãos.
não vai adiantar nada. Porque a preocupação de Deus hoje não é o templo feito por mãos humanas. A preocupação de Deus hoje são as pessoas. Portanto, o tabernáculo caído se relacionava ao vácuo de desconhecimento de Deus. O tabernáculo caído significa, olha, eles não sabem mais quem eu sou. Eles não me conhecem mais. O tabernáculo caiu, o templo caiu. Então eu vou levantar um novo povo. Eu vou levantar uma nova raça. E aí, o que nós temos agora é que esse novo povo que é enxertado na planta, tal qual Romanos diz, são os gentios. É por isso que dá um nó na cabeça dos homens da sinagoga, inclusive dos apóstolos. Por isso que, às vezes, até nós, como crentes, dá um bug na nossa mente quando determinadas coisas acontecem. Porque Deus nos surpreende sempre, o tempo todo. Se nós não estivermos atentos, nós não vamos entender os planos de Deus. Deus está surpreendendo até os apóstolos que estão questionando, e vai haver até uma reunião de presbitério para que se definisse o que estava acontecendo. Vão reunir em Jerusalém. O que está acontecendo? Agora, os gentios fazem parte da igreja? Como assim? A igreja é só para nós? Nós somos o povo da aliança? Eles não, nós sim. Irmãos, e aí a gente vê o que está acontecendo aqui é algo surpreendente. Porque Deus, por meio da sua palavra, no texto de Atos, capítulo de número 15, no verso de número 16, ele está dizendo assim, olha, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Deus está falando, eu vou restaurar. Talvez, para muitos judeus, a restauração fosse tão somente reconstruir o templo, como até hoje muita gente pensa. Vamos reconstruir um templo majestoso, grandioso. Mas a restauração que Deus estava fazendo não era essa de reconstrução de um espaço. A restauração que Deus estava trazendo, irmãos, era de um povo que o adorasse. Era de um povo que o servisse. Porque lembra de João, capítulo de número 1? Veio para os que eram seus, o seu povo deram as costas para o Senhor. Apocalipse, capítulo de número 1, fala que foram eles que o transpassaram. E depois vai dizer, vê-lo-ão até mesmo aqueles que os transpassaram, os sacerdotes, o povo hebreu, que rejeitou a Cristo e que autorizou que ele fosse crucificado juntamente com os políticos da época. A gente sabe que fez parte de um plano. Mas eles estavam nessa condição de rejeição. E já que foram rejeitados, agora o Senhor Jesus, o Senhor Deus, na sua obra salvífica, ele vai inserir os gentios. E, amados, a partir daí, então, a gente vê algo surpreendente. Eu quero que você entenda que essa restauração dos gentios começou lá em Atos, capítulo de número 2, capítulo 10, primeiro, o Espírito Santo dado aos judeus, capítulo 10 dado aos gentios, na casa de Cornélio, e outras repetições, e agora a palavra está concentrada, sobretudo, através do ministério da igreja de Antioquia, que vai enviar os melhores. Os melhores. Para onde? Para a Grécia, onde os gentios estavam concentrados. Onde havia um panteão de deuses da mitologia grega. No entanto, Paulo e Barnabé foram comparados a Júpiter e Mercúrio. Isso, não é isso, não. Nós somos homens como vocês. Irmãos, nós hoje somos esses gentios. Você e eu somos esses gentios. Começou lá. Mas hoje, você e eu somos esses os quais diz que ele haveria de restaurar o tabernáculo caído. O
tabernáculo levantado é gente que adora a Deus. É gente que tem a consciência de quem é Deus. É gente que sabe que está servindo a Deus. E é exatamente isso que nós podemos aprender. E a primeira coisa que eu identifico aqui, a partir do verso 14 do capítulo 15, é que toda a restauração que aconteceu lá a partir do livro de Atos, primeiro foi uma visitação da graça. Quando Estevão está explicando sobre tudo isso que está acontecendo, né, quando Tiago, o apóstolo Tiago, está explicando tudo isso que está acontecendo, porque havia gente que estava contra-argumentando ao fato de que por que os gentios estão chegando à igreja? E Tiago, então, está explicando, e ele diz assim, expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Tiago está falando, citando Pedro. E ele está usando a expressão visitação. Irmãos, quais as ações de Deus para restaurar o seu povo? Primeiro é visitar o seu povo. Visitação da graça. E a visitação da graça é quando nós ouvimos o Evangelho. A visitação da graça é quando nós abrimos o coração para ouvir a palavra de Deus e essa palavra vai moldando e mudando a nossa vida dia após dia. A visitação é quando a perfeição de Deus vai removendo as imperfeições da nossa vida. E foi isso que aconteceu. Tiago está falando, olha, nós fomos visitados. Segundo, as ações de Deus no processo da restauração foi um cumprimento profético. E esse cumprimento se dá a partir do verso 16, apenas na expressão, cumpridas estas coisas. Deus está cumprindo aquilo que ele disse. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele cumpre. Somos falhos, mas Deus cumpre. E Deus está cumprindo a sua palavra aqui, porque Deus não tem compromisso conosco, mas Ele tem compromisso com a sua palavra. E esse cumprimento tem a ver, olha, eu voltarei e vou reedificar o tabernáculo caído, que é o que está aqui a partir do verso de número 16. Deus falou, Israel me abandonou, Israel esqueceu de mim, Israel não me representa mais como um povo eleito, povo da aliança. A eles eu dei o culto, a eles eu dei a aliança, a eles eu dei os sacramentos, né? Eu dei a eles a bênção. Mas Deus está insistindo naquele povo. E Ele está cumprindo uma promessa. E essa promessa eu vou reedificar. E lembrando que na reedificação de Deus, não era mais chamar um outro que fosse semelhante a Salomão, diferente de Davi, que estava com as mãos sujas de sangue, não era chamar um outro Salomão. E nós sabemos que haveria de vir, e já tinha vindo, aquele que é maior que Salomão. E quem é maior que Salomão? É Jesus. E esse que é maior que Salomão veio para restaurar o tabernáculo caído. A ideia do tabernáculo, irmãos, não fique pensando no templo, é adoração, é serviço, é culto, é consagração. O tabernáculo caído, ele representa hoje para nós pessoas derrotadas. O tabernáculo caído, ministérios fracassados. O tabernáculo caído, perda de sonhos. Pessoas não sonham mais com Deus. Eu disse aqui na semana passada, citando a dona Beth, empolgação. Nossa, fiquei encantada com as coisas que eu ouvi na palavra de Deus. Tabernáculo caído é visão deformada e não renovada. Tabernáculo caído é falta de motivação, é ruína, é falta de encorajamento, é falta de compromisso com Deus. Isso é tabernáculo caído hoje. E se a gente pensar na metáfora do texto, quanto hoje nós temos pessoas que estão, às vezes, fora da igreja, porque são como esses que estão como o tabernáculo caído. Ou então, pessoas que estão dentro da igreja, mas que não se comprometem com o reino de Deus e precisam dessa restauração.
O verso 16 fala isso. Quando ele diz: cumpridas essas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Quem está falando de restauração aqui, irmãos? Não é Amós, não é Isaías, é Deus que está falando. Eu restauro, eu renovo, eu refaço. Deus é um Deus que restaura. E é nesse espírito que nós temos que entender que está acontecendo algo novo no contexto do Novo Testamento. Agora, não mais judeus. Vai criar um certo ciúmes. Deus pôs Israel em ciúmes. Mas Deus estava salvando um povo e trazendo esse povo à sua comunhão, à adoração. Irmãos, é por isso que nós temos que entender que quando Deus restaura, Deus conta com cada um de nós que temos as nossas vidas restauradas por Ele. Como eu disse há pouco, às vezes a gente dá mais valor para a doença do que para a saúde. Ah, estou doente. E já viu que quando me perdoe, eu vou dar uma de jovem, vou dar uma de zoeira aqui, viu? Quando um velho começa a falar de doença, o outro velho fala que a doença dele é maior que a dele. Estou falando alguma coisa diferente? Ah, eu estou com dor de cabeça. Nossa, eu estou com enxaqueca. Nossa, eu estou com dor no estômago. Nossa, eu estou com a úlcera. Parece que fica uma competição de quem está mais o quê? Mais doente. E parece que hoje a gente está com vergonha de dizer assim, eu estou saudável, eu estou bem. E espiritualmente também a gente tem que também ter essa mesma postura, de dizer, não, eu estou restaurado por Deus. A minha vida foi restaurada pelo Senhor. Tem coisa que eu fazia que eu não faço mais. Tem coisa que eu vivia que eu não vivo mais. Tem coisa que eu pensava, eu não penso mais. Particularmente, um dos textos que eu tenho trazido para mim, e desde que eu tomei essa decisão em relação a esse texto, isso mudou radicalmente a minha vida. E o texto é quando Paulo fala assim, quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu sentia como menino. E eu agia como menino. Irmãos, como quando, às vezes, a gente age como menino. Aí ele fala assim, mas agora, eu desisti. Eu desisti das coisas, maturidade, restauração e sequência dessa nova rota. E é exatamente isso que Deus está querendo dizer. Eu vou restaurar. E a restauração de Deus, irmãos, é exatamente usar a figura de Paulo, Barnabé, a igreja, outros mais, depois Silas e outros mais, para que a palavra chegasse não somente aos gentios, mas a outros povos, gentios, aos bárbaros, aos cítaros, aos escravos, como Onésimo e outros mais, porque a palavra não está presa. E aí Deus está usando, a partir dessa visitação da graça, a vida dos gentios, a partir do cumprimento de uma promessa, Deus está dizendo, eu vou restaurar aquilo que está caído, o tabernáculo caído, eu vou restaurar. Terceiro, irmãos, esse texto me ensina que as ações de Deus em relação à nação, ao povo hebreu, e em específico o que está acontecendo aqui com os gentios, que é uma restauração que tem como fim um propósito divino. Tem como fim um propósito divino. O verso de número 17 fala o seguinte, podemos ler o texto? Atos capítulo 15, verso 17. Leiamos juntos. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Sabe por que Deus tem o maior desejo de restaurar a sua vida, meu irmão? Sabe para quê? Para que você o busque mais. Para que ele seja o centro da sua existência. O centro da sua vida. A razão do seu existir.
E quando é a razão do seu existir, as outras coisas vão ser importantes, mas não serão tão prioridades como quando a gente não está restaurado. Quando a gente não está restaurado, irmãos, qualquer coisa vai ocupar a nossa mente. E a gente vai ter uma mente infantil. E a mente infantil ela se dispersa com qualquer coisa, como foi dito pelo Alan aqui. Por que nós temos o culto infantil? Porque as crianças se dispersam rápido. Em menos de segundos, eles saem de uma coisa e vão para outra. Mas Deus quer, objetivamente, ao trazer a restauração, levar-nos uma consciência da busca. Levar-nos a consciência de que a centralidade da nossa existência é Ele, Deus. Não quer te chamar a um fanatismo religioso, dogmático, doutrinário, nem nada disso. Porque o que vai ser apresentado para Deus depois, não é o quanto a gente sabe de doutrina, não é o quanto a gente sabe de eclesiologia, não é o quanto eu sei citar os grandes teólogos reformados, fazendo uma distinção dos arminianos, não é o quanto eu sei das seitas religiosas. Não é isso que vai fazer com que você chegue diante de Deus, perante o tribunal. Importante a gente saber, mas não é o essencial. O essencial é buscar o Senhor. É ter a consciência dos Salmos 42, Salmos 62. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, eu quero estar diante do Senhor. Irmãos, aqui mostra o quanto nós precisamos estar conscientes disso. E quando nós estudamos aqui sobre o tema Uma Vida com Propósito, nós aprendemos o quanto nós precisamos centralizar a nossa vida na adoração, na comunhão, no discipulado, no serviço e no cumprimento da nossa missão. Foi restaurado para isso, para você ter uma vida que adora a Deus, restaurado para uma vida de comunhão com Deus e automaticamente com as pessoas, porque não tem como dizer que eu amo a Deus se eu não amo quem está perto de mim, para viver como um discípulo que tenha o caráter de Cristo, para servir ao Senhor e às pessoas dentro daquele prisma que a Bíblia nos ensina e para expandir o reino de Deus, levando a palavra. Mas, pastor, eu não sou um missionário. Tudo bem, você não foi chamado para ir, mas tem um chamado para ficar, cumpra a sua missão, no seu trabalho, na sua família, na vivência do dia a dia, seja um missionário. Restaurado para isso. E quarto, irmãos, a restauração ela tem um efeito repetitivo. Um efeito repetitivo. Verso de número 19. Ele está citando, depois Tiago volta, ele faz a citação, abre aspas, né? Quando a gente faz uma citação, né? Ele abre aspas, depois ele volta, aí Lucas vai citar o que Tiago está falando aqui. O verso 19 fala assim: pelo que julgo que não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Então ele está falando assim, puxa vida, se a gente não tiver a compreensão correta, a gente vai impedir que esses gentios fiquem na igreja. Porque os gentios, eles são um empecilho, e Tiago está usando aqui a expressão perturbar. Irmãos, eu quero dizer que hoje a nossa visão de evangelização ela tem que ampliar cada vez mais. Porque hoje nós não vamos mais encontrar aquele modelo de família nuclear, onde a gente tem a figura do pai, da mãe, dos filhos, todo bonitinho, limpinho, para vir à igreja e a gente evangelizar. Isso não vai existir mais. Isso é raro hoje. Divorciado, solteiro, alguém com características, não estou falando com características homossexuais. Como é que nós vamos fazer? São esses gentios hoje. Então, Tiago está sendo usado para levar uma reflexão de um novo paradigma, um novo modelo, uma nova percepção que tem que ser ampliada para que se cumpra a missão. E a igreja não poderia ser impedimento para que isso acontecesse. E aí, o que a gente tem aqui é essa palavra dele, evidentemente, muito forte. Pelo que julgo eu,
Aí, Tiago, eu estou falando por mim, como quem diz, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. E hoje, irmãos, há muita gente nessas condições que saiu daquele modelo correto. Hoje a gente encontra várias circunstâncias adversas nas pessoas que estão chegando às nossas igrejas, com patologias emocionais, às vezes considerando aspectos de vícios, os mais variados possíveis, considerando aspectos que envolvem comportamentos inadequados, e que aí a igreja tem que entender que não é da noite para o dia que tudo isso muda, e a igreja precisa amar e discipular e pastorear essas pessoas, que é o que Tiago está falando aqui. Gente, nós vamos fazer o que com esses gentios? O que nós vamos fazer com Cornélio? A casa dele toda se converteu. E os gentios têm um hábito, um comportamento de vida diferente de nosso judeu. A ética deles não é a nossa ética. O que nós vamos fazer? Então, ele está chamando a atenção de que essa restauração, ela precisa estar, de alguma forma, dizendo o seguinte, ele fala assim, pelo que também julgo, não devemos perturbar os gentios que se converteram, mas escrever que se santifiquem. Então, o que está acontecendo? Tiago está propondo, a partir do verso 20, escrever uma pastoral. No verso 20, fala, olha, o que nós vamos fazer com esses gentios? Vamos escrever-lhes uma pastoral, vamos dar algumas orientações para eles. Irmãos, Tiago, então, nos mostra que ele traz como referência e mostrando que era preciso que os judeus estivessem atentos para os novos convertidos. Daí, irmãos, essa necessidade dessa carta pastoral. Não um processo de exclusão, não um processo de abandono, mas um processo em que se houvesse amor, cuidado, graça e continuidade no apoio desses que estavam chegando à fé. E a pastoral, irmãos, ela deveria abordar 3 temas de maneira específica. Primeiro, a pastoral que poderia ser dada aos gentios, que é uma sugestão de Tiago, vamos falar para os gentios, já que eles estão chegando, agora eles sabem quem é Cristo, eles conhecem o Evangelho. Primeiro aspecto, vamos mostrar para eles de maneira escrita, para que eles leiam, repensem, porque tudo que é escrito é para a gente ler, reler, aprender o conteúdo e aplicar isso. Por isso que a Bíblia, para nós, é um livro que a gente deve ler e reler o tempo todo. Porque a gente vai ler, vai aprender o conteúdo, às vezes a gente esquece, vai ler de novo e vai aplicar. E essa pastoral, irmãos, é uma pastoral que traz questões religiosas. Tipo, olha, é preciso que eles se abstenham de comida sacrificada a ídolos. Porque a gente sabe a influência dos deuses gregos, né, Diana, dos Efésios, dentre elas, e tantos outros deuses do panteão grego, como tinha também no panteão egípcio, e que havia o ato de comer comida sacrificada aos ídolos. A comida era feita na hora do sacrifício, apresentada aos ídolos, depois encerrava a cerimônia, a comida ficava lá e o povo comia. Era preciso também falar sobre questões sexuais. Esses gentios, eles tinham um comportamento inadequado, relações sexuais ilícitas, prostituição, adultério, impureza, comportamentos desviantes. Vamos orientar para que eles parem com esse comportamento, com as relações sexuais ilícitas. Vamos ser instrumento para consertar aquilo que está errado. Ele fala de questões de comida, como disse, comida de animais sufocados. Havia uma maneira de eliminar esses animais para o sacrifício, onde o sangue ficasse retido no organismo desses animais. E aí, esses animais morriam sufocados. Irmãos, Tiago está dando a receita de como lidar com gente nova, como lidar com as questões que estão acontecendo dia após dia, para que a gente possa trazer
não imputar o nosso modo de ser sobre as pessoas, mas de levá-los à consciência de que determinados comportamentos são inadequados e são ofensa contra Deus. Tudo isso tem a ver com levantar o tabernáculo caído. Tudo isso tem a ver com levantar as pessoas para que o pecado não sirva de obstáculo para que elas possam servir a Deus. É por isso, irmãos, que contra isso o apóstolo Paulo também escreve lá no livro de Gálatas, capítulo 5, quando ele fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E ele destaca os 4 aspectos, pelo menos 4 aspectos. Quando Paulo fala das obras da carne, fala dos pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. Quando fala dos pecados da carne, ele toca na questão da religiosidade. Quando ele fala de idolatria e feitiçaria. Ele toca no problema dos relacionamentos, inimizades, porfias, ira, ciúmes, discórdia, dissensões e facções. E ele toca na questão do mau uso da comida e da bebida, glutonaria, bebedice. Aquilo que Tiago falou lá atrás e apontou, o apóstolo Paulo agora está escrevendo aos crentes da Galácia, trazendo à baila esse conteúdo para falar, ora, vocês agora podem viver uma vida no Espírito e não mais na carne. Portanto, irmãos, aqueles gentios seriam os novos representantes de Deus. Aqueles gentios é a igreja de Deus. É o tabernáculo levantado por Deus, restaurados por Deus, reedificados por Deus, não no modelo humano, mas no modelo divino. Portanto, aqueles gentios seriam esses novos representantes de Deus, uma geração eleita e escolhida que não estava circunscrita apenas a Israel, mas a todos que creram. Os gentios agora eram parte da família da aliança. Parte da família da aliança. E aí, irmãos, quando nós olhamos para a intenção de Deus, como nós lemos no Salmos de número 96, que fala do fato de o Senhor julgar todas as nações, julgar o mundo, julgar as nações consoante as suas iniquidades. Deus, na sua graça, quando chama o apóstolo Paulo e permite que um varão macedônio se apresenta para Saulo, a fala que Deus dá para o varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. O evangelho até então estava circunscrito à Ásia Menor. Passa a Macedônia e ajuda-nos, esse evangelho ir para a Europa. Esse evangelho que chega na Europa, aí historicamente a gente sabe quanto ele avançou no contexto da Europa, os países da Europa. Nós aqui sabemos muito pouco, mas o quanto o evangelho adentrou as terras da Ásia Menor, da Rússia, da Tchecoslováquia, quanto o evangelho entrou naquele contexto da Turquia, quanto o evangelho se expandiu. Historicamente, nós sabemos o quanto foi importante no contexto da Alemanha, o quanto foi importante para que esse evangelho chegasse depois na Escócia, o quanto foi importante para que se chegasse na Inglaterra, o quanto foi importante, em especial para nós, presbiterianos, que esse evangelho, em forma de presbiterianismo, vem da Escócia, vem para a América, e o quanto esse evangelho chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, Ashby Green Simonton, e quanto o evangelho expandido aqui pelo nosso Brasil afora chegou a Belo Horizonte e chegou na sua casa. Você está vendo? Que você foi alvo do tabernáculo que estava caído. Agora um tabernáculo levantado. Você é esse tabernáculo levantado por Deus. Você é esse crente restaurado pela graça, pela misericórdia do Senhor. E ter a consciência dessa restauração, irmãos, é motivo de muita alegria, de gratidão a Deus e de serviço a Deus. E quando a gente tem a consciência desse chamamento, de que Deus, por meio de Jesus, levantou esse tabernáculo caído, por isso que nós não tememos aquele que mata o corpo, mas
deve levar a nós a consciência daquele que pode lançar a alma das pessoas no inferno. O efeito repetitivo, irmãos, daquilo que aconteceu ali, é muito parecido com o que está acontecendo em João capítulo 4, e bem como em Atos 3. Em João capítulo 4, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana, ela fica surpreendida com o diálogo, é impactada, porque Jesus oferece a ela água da vida, e depois disso, o que ocorre é que aquela mulher tem uma mudança. Aquela conversa mudou a história de vida dela. E agora ela começa a falar para as outras pessoas o que tinha acontecido. Encontrei um homem que é profeta, falou tudo da minha vida. Ela começou a apontar Jesus como o verdadeiro profeta, o verdadeiro guia. O coxo que foi curado em Atos capítulo 3, concentramos muito foco em Pedro e João, mas o coxo, depois de restaurado, irmãos, o homem levanta daquela maca, daquele lugar, ele começa a falar para todo mundo quem era Deus, quem era Jesus. Esse é o efeito repetitivo de quando a gente é levantado. Quando antes éramos um tabernáculo caído, agora a gente foi restaurado pelo Senhor. E a conclusão que eu tiro disso, irmãos, é quais são as ações de Deus hoje, cá. Nós vimos coisas que aconteceram lá. Quais as ações hoje? Primeiro, que ao ouvir o evangelho da graça, Deus nos dá a oportunidade da sua visitação. Não fique buscando no culto aquele momento de arrepio, aquela hora do louvor, que você sente aquela sensação prazerosa de cantar junto. Se você sentir isso e o evangelho não entrar na sua vida, você permanece caído. Você se levanta quando a palavra entra. Produz mudança. Segundo, Deus começou a dar forma e cumprir a sua profecia em Atos 10, em Atos 2 e 10. O vento sopra, onde quer? Ouve-se, a gente não sabe de onde vem, nem por onde vai. A gente sabe que o vento está aí. O Espírito Santo está aí, irmãos. O Espírito Santo não está na nossa caixinha, fazendo o que Ele quer com a igreja de Cristo, com seus servos, cada um de nós. E começou a partir de Atos 2, depois Atos 10. Toda restauração tem um propósito divino, levar cada um de nós a buscar mais o Senhor, mais e mais o Senhor. Não busque o Senhor por mim, busque o Senhor por quem o Senhor é. Não busque o Senhor pelo pastor, busque o Senhor pelo quem o Senhor é, se revela na sua palavra, se revela mediante a ação do seu Espírito e se revela à sua igreja de maneira gloriosa. Quarto, a restauração de Deus em sua vida levá-lo à pregação, como eu disse aqui, a mulher samaritana, o coxo, porque o fim disso tudo é levarmos, exaltarmos o Senhor e falar a esse mundo a quem nós servimos. Ainda que com isso a gente pague o preço da nossa própria vida. Aí vem o Senhor Jesus, que havia dito lá atrás, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é nesse sentido que quando nós recebemos de Deus a oportunidade da restauração, primeiro não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Aí citando o Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Aí a gente tem o que dizer. Então dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É por isso que nós nos alegramos, porque nós servimos um Deus que restaura. Um Deus que restaura. E o meu desejo é que esse Deus que eu sirvo restaure você, restaure a sua família, restaure a igreja. E se você já está restaurado, faça o que tem que ser feito. Viva como restaurado. Não fique encontrando motivo para olhar para as dores. Viva como um crente restaurado em Cristo Jesus. E como restaurado, certamente Deus vai usar a sua vida, o seu testemunho, a sua voz para levar a sua palavra àqueles que provavelmente não têm
ou estejam enfermos e precisam de ajuda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela palavra, compartilhar o Teu Evangelho nesta noite com a Tua igreja. Pai, continua fazendo algo surpreendente na nossa vida. Deus, aqueles que estão restaurados, permita que eles andem firmes, de pé na Tua presença, olhando para o Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Oramos também, a Deus, por aqueles que estão caídos. Levanta, Senhor Deus. O Senhor mesmo diz que haveria de restaurar ministérios, pessoas, ó Deus, comportamentos, atitudes que precisam ser renovadas na Tua presença. A minha oração, Pai, porque eu creio de que o Senhor é um Deus que não nos deixa parados. O Senhor é um Deus que nos chama para o movimento, porque o Senhor se movimentou em nossa direção, mandando Jesus na cruz para nos resgatar. E o Senhor tem nos chamado, ó Deus, a servi-lo e a levar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem. Ó Deus, restaura, portanto, ó Deus, cada vez mais as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, com um sorriso nos lábios, com alegria no coração, dizer grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus.